Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar mais um pouco sobre complementos verbais. Os complementos verbais chamam-se objeto direto, que na análise sintática costuma se abreviar por OD, O de objeto, D de direto, e objeto indireto, abreviado como OI, O de objeto e de indireto. Então, os complementos verbais são dois, o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto e o objeto indireto, eles são termos integrantes da oração. Neste slide, nós vamos falar sobre o objeto direto. O que é o objeto direto? É o complemento de um verbo transitivo direto. Que classes de palavras podem exercer a função de objeto direto, de complemento de um verbo transitivo direto? Quais são as classes? Vejamos aqui, classes de palavras que exercem a função de objeto direto. Substantivos, palavras substantivadas, pronomes substantivos, pronomes oblíquos e oração substantiva objetiva direta. A predicação verbal estuda-se no capítulo da sintaxe nas gramáticas, né? Então, eu coloquei aqui para lembrar vocês. Chama-se sintaxe a parte da gramática que estuda a estrutura formal da frase, bem como as combinações e relações que existem entre as palavras. A sintaxe estuda e analisa a função que as palavras exercem na frase ou na oração. Então, nós estamos fazendo um estudo de sintaxe aqui. Nós estamos analisando a função que as palavras exercem numa oração. Objeto direto. Objeto direto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto, abreviado como VTD. V de verbo, T de transitivo, D de direto. E chama-se objeto direto, abreviado como OD. Então, objeto direto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto, chama-se objeto direto. O objeto direto liga-se ao verbo diretamente sem preposição. Exemplos. Número 1. Faremos justiça. Se nós falarmos só faremos, automaticamente alguém vai perguntar, faremos o quê? Então, faremos é um verbo que não tem sentido completo, ele precisa de um complemento e se liga ao seu complemento de forma direta, sem preposição. Então, nós temos aqui o verbo transitivo direto e o seu complemento, que é o objeto direto. Notem que não há nada escrito ali entre o verbo e o seu complemento, que é o objeto direto. Aqui no número 2, nós temos esta oração. O governo comprou centenas de respiradores. Se eu chegasse aqui e falasse para vocês, o governo comprou, e parasse aqui, automaticamente alguém perguntaria, comprou o quê? Né? Então, também o verbo comprar aqui, ele tem sentido incompleto, precisa de um complemento. Então, ele é um verbo transitivo direto que está se ligando ao seu complemento sem preposição. Então, o governo comprou centenas de respiradores. Notem que centenas de respiradores corresponde ao complemento, que é o objeto direto, e ele está diretamente ligado ao verbo sem nada aqui no meio. Tem o verbo e já o objeto direto. Na oração número 3, nós temos o seguinte. Ana vende livros. Se eu chegasse e falasse para vocês, Ana vende, e parasse aí, alguém também já perguntaria, mas vende o quê?
Então, vende é um verbo transitivo direto, precisa de complemento e liga-se diretamente ao seu complemento. Então, vende, verbo transitivo direto, livros, objeto direto. Número 4. A vizinha abandonou o gato. Se eu falasse a vizinha abandonou e parasse, vocês percebem que o sentido ficaria incompleto. Alguém ia perguntar, mas abandonou o que, afinal de contas? Então, ela abandonou o gato. Abandonar é um verbo transitivo direto e o gato é o complemento desse verbo transitivo direto. É o objeto direto. O gato, objeto direto. Número 5. Deixei-a na escola e fui trabalhar. Aqui nós temos duas orações. A primeira oração é deixei-a na escola. Segunda oração, e fui trabalhar. No momento aqui, só está destacado, né, o verbo deixei. Então, só vamos trabalhar com a primeira oração. Eu poderia dizer, deixei a aluna na escola. Deixei ela na escola. Então, deixei quem? Na escola é o lugar, né, uma adjunta adverbial de lugar. Então, não é o complemento do verbo. Aqui, deixei a. É este a aqui, um pronome oblíquo de terceira pessoa, que é o objeto direto. Deixei, eu poderia dizer, deixei a moça, deixei a aluna, deixei a professora. Na escola é um adjunto adverbial de lugar. Então, aqui nós temos deixei, que é o verbo transitivo direto, e este pronome oblíquo aqui é o objeto direto que está complementando o sentido dele. Número 6. Espero que os alunos compareçam. Então, aqui nós também temos duas orações. Mas a primeira oração só tem o verbo espero. E se eu falar somente esta oração, espero, também ninguém vai entender bolhufa alguma, porque não sabem de nada do que eu estou esperando. Então, esta oração aqui, ó, é uma oração porque também tem verbo. Ó. Nós sabemos quantas orações existem num período pela quantidade de verbos. Então, aqui espero é do verbo esperar e compareçam é do verbo comparecer. Temos dois verbos, portanto, temos duas orações. E esta segunda oração aqui, que os alunos compareçam, é subordinada à primeira. Então, ela complementa o sentido da primeira oração. Então, espero é um verbo transitivo direto que está ligando-se diretamente a esta oração subordinada objetiva direta sem preposição. Espero. O que você espera? Espero que os alunos compareçam. Então, é uma oração inteira que está complementando o sentido do verbo transitivo direto espero. Agora vamos analisar aqui um pouquinho o objeto indireto. Vamos verificar aqui. O objeto indireto pode ser representado por substantivo, pronome substantivo e oração substantiva objetiva indireta. Nós sabemos já que os verbos transitivos indiretos, eles se ligam ao complemento por meio de uma preposição. Nós temos 17 preposições essenciais. Quais são elas? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Mas aqui tem um lembrete que está dizendo assim, ó. Geralmente as preposições que introduzem o objeto indireto são a preposição a preposição de, a preposição em, a preposição para, a preposição com e a preposição por. Então, estas preposições aqui são as que se encontram mais comumente fazendo a ligação de um objeto indireto ao verbo.
Vamos ler aqui, então. Objeto indireto. O termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto chama-se objeto indireto. O objeto indireto liga-se ao verbo indiretamente, por meio de uma preposição. Exemplos. Pedro gosta. Se eu parar aqui, não tem sentido. Gosta de quê? Se eu gosto de alguém ou de alguma coisa. Neste caso aqui, de chocolate. Então, notem que gosta é um verbo transitivo indireto. Temos aqui, fazendo a intermediação da ligação, a preposição de, e chocolate, que é o objeto indireto. Então, gosta de chocolate. Notem que aqui, ó, temos o verbo transitivo indireto e chocolate, que é o complemento, é o objeto indireto. Entre eles, existe uma preposição para fazer esta ligação. Número 2. Não desobedeço a meus pais. Desobedeço é um verbo transitivo indireto. Temos aqui a preposição a e temos o objeto indireto. Número 3. A idosa necessitava de muitos cuidados. Então, necessitava de quê? De muitos cuidados. Então, necessitava é um verbo transitivo indireto. Temos a preposição de aqui no meio e o objeto indireto. Número 4. Entreguei-lhe todos os documentos. Temos aqui o pronome lhe exercendo a função do objeto indireto, que é o complemento do verbo transitivo indireto entreguei. Se nós falássemos esta oração aqui de outra forma, nós poderíamos dizer assim: entreguei a ela todos os documentos. Entreguei para ela todos os documentos. Notem que sempre vai ter uma preposição. Entreguei para ela. Entreguei para Maria todos os documentos. Então, esse lhe aqui está exercendo a função de um objeto indireto, complementando o verbo entreguei. Então, aqui o objeto indireto é o lhe. Temos mais um slide aqui, complementando as informações sobre o objeto indireto, né? Está dizendo aqui, ó, os pronomes oblíquos, lhe e lhes, também podem exercer a função de objeto indireto. Temos aqui, ó, exemplos de verbos pronominais que são transitivos indiretos. Pronominais porque eles estão acompanhados aqui da partícula se, ó, certo? Lembrar-se, esquecer-se, encarregar-se, aborrecer-se, enojar-se, aplicar-se, referir-se, utilizar-se, valer-se, orgulhar-se, gabar-se. Então, esses verbos acompanhados de pronome, eles são objetos indiretos. Temos aqui, ó, outros exemplos de verbos transitivos indiretos. Outros exemplos. Verbo necessitar, verbo saber, verbo acreditar, verbo precisar, verbo gostar, verbo conversar, verbo duvidar, verbo responder, verbo concordar, verbo simpatizar, verbo ingressar, verbo comparecer e verbo suceder. Todos esses verbos aqui, eles precisam da intermediação de uma preposição para ligá-los aos seus complementos. Por exemplo, se eu falar aqui necessito e paro de falar, vocês já vão me perguntar, necessita de quê, professora? Devo dizer, necessito de um notebook para poder melhorar a aula. Então, vocês notem que todos eles têm sentido incompleto e se ligam ao complemento por meio de preposição. É bom assim que vocês deem uma olhada bem assim, é interessante vocês memorizarem um pouco esses verbos aqui, ó. Estudar, exercitar tentar memorizar esses aqui, né? Para facilitar a aprendizagem.
Eu passei aqui 2 slides com exercícios, né? Envolvendo o tema estudado. Então, testando os conhecimentos. Questão número 1. Identifique a alternativa em que há um verbo transitivo direto na frase. Transitivo direto. Então, nós temos que analisar. Temos verbos intransitivos, que têm sentido completo. Temos verbo transitivo direto, que se liga ao complemento sem preposição. Temos os verbos transitivos indiretos, que se ligam ao complemento com preposição, regidos por uma preposição. E temos os verbos de ligação ou estado, que ligam o predicativo ao seu sujeito. Aqui, no caso, nós temos 4 alternativas. Uma delas contém um verbo transitivo direto. Qual alternativa seria? Vocês têm que ver tudo que vocês estudaram, o que vocês já aprenderam sobre os tipos de verbos e vejam ali qual das 4 alternativas tem um verbo transitivo direto. A letra A é: João está alegre e animado. B. A escola necessita do apoio das famílias. C. Comprei frutas para o lanche. D. Finalmente o dia amanheceu. Questão 2. Identifique a alternativa em que há um verbo transitivo indireto na frase. Letra A. O governo comprou milhares de seringas e agulhas. B. Meu cachorro morreu. C. O prefeito estava irritado. D. Simpatizamos com a nova diretora. Então, em qual das orações aqui, em qual das alternativas, existe um verbo transitivo indireto? Questão 3. Identifique a alternativa correta. Letra A. O verbo transitivo direto liga-se ao seu complemento por meio de preposição. B. Os verbos de ligação não precisam de complemento. C. Os verbos transitivos, os verbos intransitivos não têm sentido completo. D. Os verbos transitivos indiretos ligam-se ao complemento por meio de uma preposição. Então, aqui tem 3 alternativas erradas. Está pedindo para vocês identificarem qual que está correta. Então, temos 3 erradas, uma apenas está correta. Na questão 4, aqui temos um pequeno poeminha, né? Um pequeno poema aqui, ó. Note que essa questão aqui já foi de um concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, já caiu num concurso essa questão. Leia o poema de Jorge de Lima com atenção. Não quero aparelhos para navegar. Ando naufragado, ando sem destino. Pelo voo dos pássaros, quero me guiar. O enunciado diz assim, ó. Os verbos destacados no poema classificam-se quanto à predicação como. Então, os verbos destacados no poema aqui é quero e ando. Só a esses 2 aqui que a questão está se referindo. Então, como que esses verbos são classificados? Letra A. O primeiro verbo é quero, o segundo é ando. Então, a primeira informação sempre vai corresponder a quero e a segunda ao verbo ando. Então, será que trata-se de um verbo transitivo indireto e um verbo de ligação? B. Transitivo indireto e um verbo intransitivo? C. Transitivo direto e intransitivo? D. Transitivo direto e verbo de ligação? E. Transitivo direto e indireto e transitivo direto? Bom, em qual delas, né, estaria a resposta correta? Diz assim, ó, os verbos destacados no poema classificam-se quanto à predicação como. Vocês vão ver de que jeito que eles se ligam ao complemento. Vão lembrar também que existem alguns verbos que ligam os verbos de ligação, de estado, que ligam o sujeito ao predicativo e tal. Olhem ali, analisem para ver qual que seria a alternativa correta. Número 5. Essa aqui também já caiu, ó, em questão de
concurso, em Minas Gerais, né? Identifique a alternativa em que o verbo destacado não é de ligação. Lembrando que os verbos de ligação, também chamados de verbo de estados, eles têm a função de ligar o predicativo do sujeito ao sujeito, né? O predicativo é sempre uma característica que se refere ao sujeito. Então, temos aqui 5 alternativas. A pergunta é, em qual delas que o verbo destacado não é de ligação? A alternativa A diz assim, a criança estava faminta. Faminta é a mesma coisa de dizer que estava com fome. Pedro parece adoentado. Ele tem andado confuso. A jovem continua sonhadora. E aqui na última letra E, o gerente respondeu a todas as perguntas dos clientes. Então, em qual destas alternativas o verbo não é de ligação? Leiam com bastante atenção, revejam os vídeos ali a respeito desse tema e tentem resolver, tá ok? Boa sorte!